Boa noite, o Jornal do Rio está começando e aqui você acompanha as principais notícias do dia. Após a Prefeitura retirar as cancelas, os motoristas voltaram a rodar na linha amarela sem pagar o pedágio. Mega leilão do pré-sal. Com apenas 2 blocos arrematados, o Estado do Rio deve arrecadar cerca de R$1 bilhão, metade dos recursos esperados. Libertadores, a mudança do palco da final entre Flamengo e River Plate tem tirado o sono dos torcedores que já tinham comprado ingresso para o Chile. Tem ainda os detalhes do jogo de logo mais entre Vasco e Palmeiras e, claro, o nosso quadro Pensando em Cinema. O Jornal do Rio volta em 30 segundos. Eu te espero. A disputa entre a Prefeitura e a Lanza pela administração da linha amarela ganhou um novo capítulo. Dessa vez, o pedágio de R$ 7,50 foi suspenso após a retirada das cancelas. Hoje, quem passou pela linha amarela não pagou o pedágio. A faixa reversível também não foi montada. Isso porque, no fim da noite de ontem, a Prefeitura esteve no local e retirou as cancelas. A ação aconteceu no mesmo dia em que a Câmara aprovou por unanimidade, 47-0, a encampação da via. Não é a primeira vez que a força-tarefa da Prefeitura atua na região. No último dia 27, cancelas foram quebradas, câmeras de segurança e sensores arrancados. De acordo com a concessionária, foram gastos R$ 3 milhões na reconstrução do pedágio. Além disso, a concessionária afirma que deixou de arrecadar cerca de 4 milhões nos dias em que a via esteve liberada. A briga entre a concessionária Lanza e a Prefeitura começou ainda no ano passado, mas foi no último dia 24 quando a CPI da linha amarela apontou um lucro indevido no valor de R$ 1 bilhão e 600 milhões para a concessionária, que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou o fim da concessão. E desde então, foi iniciada uma grande batalha judicial. Para a Lanza, a Prefeitura descumpriu 2 decisões judiciais. A primeira, que determinava a proibição do levantamento de cancelas na linha amarela. E a segunda, a liminar, que determinou que a encampação da via não poderia ser realizada sem que houvesse antes um processo administrativo e o pagamento de uma indenização. A concessionária afirma que vai recorrer da decisão. A prévia do relatório final da CPI da energia elétrica foi apresentada hoje na Alerj. O documento tem mais de 50 recomendações ao poder público e também às concessionárias. Os problemas com as concessionárias de energia elétrica já são bem conhecidos. Falta de energia, gato, roubo de fiação, curto-circuito, demora no atendimento técnico e até acidentes. A Light ocupa há vários anos o primeiro lugar no ranking das empresas com mais processos no Tribunal de Justiça do Rio. Só no ano passado foram quase 76 mil. A Enel também não fica para trás. Cerca de 19 mil processos no mesmo período. O que mais influenciou a criação da CPI foi a preocupação com a quantidade de vidas perdidas decorrentes de acidentes envolvendo a rede elétrica das concessionárias. Ressaltamos que preocupa esta CPI a quantidade de vidas de terceiros que foram perdidas decorrentes de acidentes envolvendo a rede elétrica das concessionárias, 24, envolvendo a Enel, RJ e 7 a Light. O Rio de Janeiro possui a tarifa mais cara do Brasil. Além disso, o estado possui muitas perdas técnicas, conhecidos como gatos. Em comparação com o restante da região sudeste, o Rio registra o dobro de gatos. Esses 2 fatores explicam por que aqui se paga tão caro pela conta de luz. De acordo com a Light, o furto de energia no estado do Rio, em sua área de concessão, alcança 23,95%, sendo que 45% são em áreas consideradas fora de risco, enquanto a Enel apresenta um total de 21,5%. A votação da aprovação ou não do relatório vai ocorrer no próximo dia 12. Tem que prestar um bom serviço, tem que acabar com essa história do Rio de Janeiro, todo verão, ter queda de luz para 500 mil pessoas, ficar uma semana sem prestação da manutenção da rede de energia elétrica.
3 integrantes de uma quadrilha que realizava sequestros relâmpagos foram presos nesta terça-feira. Eles são acusados de uma série de crimes na Barra da Tijuca e também no Recreio dos Bandeirantes. Imagens de câmeras de segurança de uma das farmácias no Recreio dos Bandeirantes ajudaram a polícia a identificar os criminosos. O grupo chega ao estacionamento neste carro prata. Depois de parar o veículo, os sequestradores aguardam até escolher um alvo. A vítima chega logo na sequência. Ela sai do carro e vai até a farmácia. Na volta, é abordada por 2 criminosos que entram no veículo. Após poucos segundos, o homem é levado no próprio carro pelos bandidos. O veículo do bando sai logo atrás. De acordo com as investigações, os criminosos tinham uma máquina própria de cartão de crédito. Eles utilizavam essa máquina durante as ações. Em média, o lucro por cada ação era de até R$5.000. 3 integrantes da organização criminosa foram presos na terça-feira. Entre eles, o homem apontado como chefe da quadrilha, conhecido como Ninda CDD. O carro usado pelos criminosos nos sequestros foi apreendido, assim como máquinas de cartão de crédito usadas nos ataques. Os investigadores acreditam que outras pessoas façam parte do grupo e que o bando é responsável por sequestros na Barra da Tijuca e no Recreio, na Zona Oeste. A polícia pede que outras vítimas procurem a delegacia para denunciar. A seguir, a gente fala sobre o mega leilão do pré-sal. A venda de 2 blocos vai render ao Rio de Janeiro cerca de R$1 bilhão. 2 homens foram presos depois de assaltarem uma padaria na tarde desta terça-feira em Resende, no sul do estado. Um terceiro envolvido morreu depois de ser baleado num confronto com a PM. A Juliana Neve traz as informações. Boa noite, Yasmin. Esse caso aconteceu no bairro Jardim Brasília, em Resende, nesta terça e causou muita apreensão nos moradores que, durante o dia de hoje, ainda estavam muito receosos, principalmente no comércio. O suspeito, que morreu nessa troca de tiros, teria participado do assalto à padaria um pouco antes do ocorrido. Esse assalto foi flagrado pelas câmeras de segurança que mostram o momento em que 2 homens entram no estabelecimento. Um deles está armado e se dirige ao balcão, rende a funcionária e pega todo o dinheiro do caixa. Logo depois que eles saíram dessa padaria, os policiais que já estavam por perto deram início a uma perseguição. Os suspeitos chegaram a tentar se esconder entre os túmulos do cemitério municipal e foi lá que um deles acabou sendo atingido pelos tiros. Outros 2 homens foram presos e encaminhados para a delegacia de Resende, que investiga se o grupo tem relação com outros casos de roubo no comércio da região. Yasmin. Vamos mostrar agora como está a situação dos ônibus que circulam pela cidade. E quem mais sofre nessa história são os passageiros, que precisam usar diariamente o transporte público. Pneus carecas, maquinário enferrujado, bancos e faróis quebrados e baratas. Muitas baratas. É nesse estado precário que se encontra boa parte dos ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Quando vem não tem ar, lotado e os bancos rasgados, quebrados. Quando nos escangalha no meio do caminho. Quem mais sofre com esses problemas são os passageiros que precisam de um serviço diferenciado, como os cadeirantes, que frequentemente encontram problemas no sistema de elevadores dos ônibus. No Rio, muito difícil funcionar o elevador. Saber que a gente contribui para que a gente possa ter um transporte público de qualidade. E hoje a gente vive essa carência e essa dificuldade. A Prefeitura do Rio criou um grupo de trabalho com a participação dos consórcios Intersul, Internorte, Transcarioca e Santa Cruz para elaborar propostas de itens contratuais que precisam ser revisados. O objetivo é excluir os que se mostram prejudiciais ao serviço público. Boa parte das empresas de ônibus, elas estão com um certo desequilíbrio financeiro a partir de problemas que vão desde como a tarifa tem sido reajustada, até problemas mesmo de concorrência com outros meios de transporte, com Uber, não sei o que e tudo mais, né? A Prefeitura informou que estão sendo feitas inúmeras transformações na política de mobilidade urbana da cidade. Por isso, serão revistos diversos conceitos técnico-operacionais, conforme decisão publicada ontem no Diário Oficial do município. Logo no primeiro ano da gestão
gestão Marcelo Crivella, município e Rio Ônibus entraram em conflito. Em junho daquele ano, o Sindicato das Empresas de Ônibus chegou a anunciar que o sistema de transportes municipal estava em colapso. Os atuais problemas no transporte público se dariam justamente pelos reajustes previstos e não realizados nesse período. O estado do Rio de Janeiro deve arrecadar cerca de R$1 bilhão após o leilão de blocos do pré-sal. O valor ficou abaixo da expectativa, mas mesmo assim vai permitir novos investimentos por parte do governo. A Petrobras foi praticamente a única participante do leilão. Sem concorrentes, vai explorar 2 dos 4 campos oferecidos. Das 14 empresas inicialmente habilitadas, só 7 apresentaram envelopes. Mesmo assim, a maioria sem proposta. A expectativa inicial era arrecadar R$106,5 bilhões. Mas como 2 campos não receberam propostas, o valor total ficou em quase 70 bilhões. Destes, 34 bilhões vão para a Petrobras como forma de compensação por ela ter aberto mão da exclusividade na área. Os outros 36 serão divididos entre a União, estados e municípios. Em 2010, o governo cedeu a área à Petrobras em troca de um valor a ser pago por barril. Mas a empresa descobriu que a região tinha de 2 a 3 vezes mais petróleo e esse excedente foi leiloado. Investimentos, emprego, renda e um ciclo virtuoso de desenvolvimento do nosso país. Então, só por esses motivos, já é um grande sucesso o resultado desse leilão. Os campos leiloados são os mais produtivos do pré-sal. Ficam a 250 quilômetros da costa fluminense. Além do bônus de assinatura, espécie de pedágio para ter direito a operar na área, os vencedores se comprometem a dividir parte do lucro com o governo. O de Búzios, maior de todos, foi arrematado em consórcio formado pela Petrobras e 2 empresas chinesas, que vão ficar com 5% de participação cada uma. Nesse caso, o consórcio pagará 23% do que tiver de lucro à União. Já o bloco de Itapu será todo explorado pela Petrobras, que levou a área sozinha. O percentual do lucro repassado ao governo será de 18%. Como todos os campos estão em frente ao litoral fluminense, o estado terá pelo menos R$1 bilhão garantidos nesse rateio. Já Macaé e Niterói devem ficar com as maiores parcelas individuais entre os municípios. A indústria do petróleo vai contribuir muito para o crescimento dos empregos no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. A seguir tem futebol. O Vasco recebe o Palmeiras logo mais em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E um estudo mostrou, gente, que praticar corrida pode reduzir o risco de morte por doenças cardiovasculares e até câncer. Haja fôlego para esse esporte que caiu no gosto do brasileiro. O que você sente quando você corre? Cara, é outra vida. É bom humor, é o bem-estar, é tudo, é endorfina, é dopamina. Daria para acrescentar a essa lista o emagrecimento, a melhora no sono, a higiene mental. Agora, um estudo da Universidade de Vitória, na Austrália, concluiu que correr reduz o risco de mortes por doenças cardiovasculares e por câncer. As evidências mostram mais impacto sobre câncer de mama, câncer de próstata, câncer de cólon, câncer de pulmão e câncer de intestino em geral. Muitos dos cânceres são associados à dosagem hormonal, né? O fato de você fazer atividade física, fazer exercício de alta intensidade, faz com que seus hormônios se autorregulem com mais facilidade. A pesquisa também trouxe uma boa notícia para os corredores de baixa performance. Correr só 10 minutos por dia, 5 vezes por semana, traz os mesmos benefícios de praticar o esporte com mais intensidade. Mas apesar do que mostra a pesquisa, é preciso atenção para que um esporte tão benéfico não se torne um risco para a saúde. É que não é só calçar um tênis e sair correndo por aí. Há 6 anos, esse professor de educação física desenvolveu um treinamento específico para corredores. A cada passada, a gente bate com o pé no solo com uma força 3 vezes maior que o nosso peso. Os riscos são as lesões, né? Lesão no joelho, no tornozelo, no quadril.
tendinite. Carolina começou a correr há 4 meses e já percebe a diferença. Sistema imunológico foi a primeira coisa que eu senti que fez efeito. Melhorou muito. Antes, qualquer virada de tempo, já ficava gripada, já tinha aquela rinite. E com a corrida, a primeira, assim, logo de cara, foi isso, a minha imunidade. Troquei, basicamente, os remédios pela corrida. E a mudança do palco da final da Libertadores, que será disputada entre o Flamengo e River Plate no dia 23 no Peru, tem tirado o sono de flamenguistas que já tinham comprado passagens para o Chile. Eduardo está acostumado a viajar para acompanhar os jogos do Flamengo, mas dessa vez, depois de tudo pronto, ele foi pego de surpresa e não sabe como vai fazer para assistir a final da Libertadores em Lima, no Peru. Quando a gente descobriu que Lima se confirmou como a opção que eles elegeram, a gente ficou desesperado, porque as passagens triplicaram, então a gente ficou desesperado e sentou e não sabia o que fazer, não sabe o que fazer até agora. Eduardo representa parte da torcida do Flamengo que fez planos e sonhou com esse dia depois de 38 anos sem disputar o título. A alteração do local da partida aconteceu por conta dos inúmeros protestos contra o governo chileno realizados em Santiago, capital do país. Os conflitos poderiam colocar em risco a segurança dos visitantes. A Conmebol disse que vai devolver o valor integral dos ingressos dos torcedores. Quem ainda tiver interesse em acompanhar a partida vai ter prioridade na compra das novas entradas em até 72 horas. Depois disso, o código ficará inválido. Se o consumidor fez uma compra isolada, né, sem nenhuma vinculação com nenhum pacote da partida do jogo, né, comprou uma passagem, sabendo que o jogo aconteceria lá, e reservou um hotel. Aí, nesse caso, nós entendemos que a empresa não tem responsabilidade. As companhias aéreas afirmaram que vão oferecer exceções comerciais aos torcedores. Em nota, a Latam disse que vai permitir a alteração do voo sem custo, respeitando as mesmas datas e período de permanência no destino do voo original, desde que o passageiro tenha ingresso do jogo. A companhia fará ainda o reembolso sem multa para quem desistir de viajar. A Gol informou que também vai fazer a remarcação sem custo, além de permitir o cancelamento com crédito para ser usado em outros voos. Mas desistir de assistir à final não está nos planos de Eduardo. Eu não posso pensar que eu vou ficar de fora do momento mais importante para o Flamengo em 40 anos já. Hoje o Flamengo não joga, mas o Eduardo, que você acabou de assistir aí na reportagem, deve torcer para o rival Vasco. Mas calma que eu explico. É que o time de Luxemburgo enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A sequência recente de jogos do Vasco fez o sonho de chegar ao G6 ficar mais distante. Mais tarde, o Gigante da Colina volta a campo e o adversário não é ninguém menos que o Palmeiras. Esqueci de vez aquela zona de rebaixamento ali que a gente vem de 3 jogos aí sem vencer, né? Então já preocupa novamente. A partida de logo mais é em São Januário. Mas recentemente, jogar em casa não é sinônimo de tranquilidade. Desde o início do segundo turno, o Vasco atuou 5 vezes no estádio e venceu só 2. Vanderlei Luxemburgo vai precisar quebrar a cabeça para escalar o time. Henrique sentiu o adutor da coxa e não joga. Danilo Barcelos fica com a vaga na lateral esquerda. Já no meio-campo, são 2 desfalques, Bruno Gomes e Richard, que estão suspensos por acumularem 3 cartões amarelos. Raul e Felipe Bastos devem ser os substitutos. No ataque, mais uma mudança. Bruno César treinou no lugar de Ribamar. São características diferentes, né? Principalmente dos 3 jogadores, né? Posso contar até o Henrique, porque o Henrique é um pouquinho mais defensivo do que o Danilo. E tem arquirrival de olho nessa partida também. Afinal, uma vitória vascaína coloca o Flamengo ainda mais perto do título brasileiro. Sinceramente, eu não sei se vamos ter a torcida do Flamengo a nosso favor nesse jogo, né? Até pelos pontos que o Flamengo tem de diferença, querendo ou não, são pontos consideráveis, né? Mas pra gente toda ajuda é bem-vinda, né? Se caso a torcida deles quiser torcer pra gente, a gente aceita da mesma maneira que o nosso torcedor vai estar no estádio, vai estar na sua casa assistindo. E a seguir, tem o Exterminador do Futuro no nosso quadro Pensando em Cinema.
No quadro Pensando em Cinema, Mário Abad fala sobre o filme O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Olá, amigo cinéfilo, tudo bem? Finalmente, Sarah Connor está de volta à franquia do Exterminador do Futuro. A atriz Linda Hamilton aceitou voltar ao personagem icônico. O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, é o mais novo capítulo da série. Na trama, mais de 2 décadas se passaram desde que Sarah Connor impediu o dia do julgamento final, mudou o futuro e reescreveu o destino da raça humana. Dani Ramos está vivendo com seu irmão, quando o novo exterminador, mais poderoso, vem para matá-la. Sarah Connor e Grace, uma super soldado do futuro, se juntam ao T-800 do passado de Sarah, interpretado por Arnold Schwarzenegger, para tentar impedir que o novo exterminador não mate Dani. Destino Sombrio é um belo filme de ação recheado de momentos engraçados. É muita adrenalina com gostinho de nostalgia, já que reúne Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger. Como vencemos? Nós vencemos mantendo você viva. E lembrando, cinema para ser visto dentro do cinema. O Jornal do Rio fica por aqui. Voltamos a nos encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite. Você fica agora com o Jornal da Band. Tchau, tchau. Que inclui Estados Unidos.